Não tenho certeza de quando o chão sob meus pés começou a mudar. Não foi um momento grandioso e avassalador, sem relâmpagos ou explosões dramáticas para sinalizar o colapso do meu mundo. Foi mais silencioso, insidioso, como uma sombra se arrastando pela sala quando você não está olhando. Um aperto no peito que eu não conseguia explicar. Uma coceira persistente na parte de trás da minha mente que se recusava a ser aliviada. O nome dela é Helena agora, minha esposa de 12 anos, mas naquela época ela ainda era a mulher com quem jurei amar para sempre. Nos construímos uma vida juntos, 2 filhos, uma casa com um quintal grande o suficiente para um balanço, e uma rotina em nossos dias que parecia segura, previsível. Eu sou Ethan, alias, um cara que achava que tinha tudo sob controle até as rachaduras começarem a aparecer. Começou com pequenas coisas. A forma como os dedos de Helena se fechavam ao redor do celular quando eu entrava na sala, puxando-o para mais perto como se ele guardasse segredos de estado. As chamadas telefônicas abafadas que ela dispensava com nada importante ou só um cliente, sua voz caindo para um sussurro que fazia minha pele formigar. As desculpas para chegar tarde em casa, trânsito, uma reunião de última hora, um amigo que precisava dela, entregues com um sorriso tão polido que parecia falso. Eu concordava, engolia minhas perguntas e dizia a mim mesmo que estava exagerando. A confiança e a base de um casamento, certo? A dúvida e o inimigo. Mas o frio, isso foi o que me pegou. Lena costumava iluminar-se quando eu contava uma piada boba, seu riso enchendo a casa como música. E agora? Ela mal olhava para mim. Conversas se transformaram em campos minados, cada palavra um possível gatilho para uma briga. Eu tentava preencher a lacuna, perguntava sobre o dia dela, sugeria uma noite de encontro, e ela explodia, seus olhos faiscando de irritação. Você pode parar de me vigiar, Ethan? Estou bem. Bem. Essa palavra se tornou uma parede entre nós, e eu era o único ainda tentando escalá-la. Eu dizia a mim mesmo que era pelos filhos, Sophie, nossa feroz garotinha de 8 anos, e Max, nosso furacão selvagem de 5 anos. O mundo deles era minha âncora, a razão pela qual eu continuava empurrando através do gelo que havia se instalado em nossa casa. Eu suportaria qualquer coisa para manter suas vidas estáveis, para protegê-los de qualquer tempestade que estivesse fervilhando no coração de Helena. Mas à noite, quando a casa ficava quieta, as dúvidas cresciam mais alto. Ela rolava para longe de mim na cama, suas costas como uma fortaleza, seu telefone agarrado como uma linha de vida. Eu ficava lá, olhando para o teto, tracando rachaduras no reboco que espelhavam as que estavam na minha mente. Isso era normal? O amor simplesmente desaparecia nessa coisa frágil e silenciosa depois de uma década? Ou eu era o problema, muito estável, muito monótono, um homem que havia esquecido como manter sua centelha viva? As questões me corroiam, implacáveis, até que eu não podia mais ignorá-las. Foi numa quinta-feira à noite, 13 de março de 2025, para ser exato, que a barragem se rompeu. As crianças estavam dormindo, seus roncos suaves uma paz frágil na casa. Eu estava na sala de estar, tomando uma cerveja, quando Lena entrou sorrateiramente na cozinha, seu celular brilhando em sua mão. Ela não me viu observando das sombras, não percebeu como meus olhos a seguiam. Ela digitava, um sorriso astuto curvando seus lábios, um sorriso que eu não via há anos, um que costumava ser só meu. Meu peito apertou, uma morsa espremendo o ar dos meus pulmões. Esse sorriso já não era para mim. Eu deveria ter deixado para lá. Deveria ter afogado a suspeita em outro gole e ido para a cama. Mas o desespero e um incêndio florestal, que em uma razão, deixa você imprudente. Quando ouvi o chuveiro começar, eu me movi. O celular dela estava no balcão, desprotegido, uma caixa de Pandora que eu não conseguia resistir a abrir. Minhas mãos tremiam enquanto eu o pegava, suor brotando na minha testa. Eu sabia sua senha, 9274, o dia em que nos conhecemos. Ela não achava que eu lembrava, mas eu lembrava. A tela se desbloqueou, e lá estava, uma conversa com o nome Derek, cliente. Meu estômago revirou enquanto eu rolava. Flerte inicial, emojis piscando, provocações brincalhonas, então mais profundo, mais escuro.
Planos para almocos que se estendiam por noites tardias. Mensagens sobre mim, Ita e tão ingênuo, e quase triste. Fotos, ela em um vestido vermelho que eu não reconhecia, o biraco dele ao redor dela, seus sorrisos próximos demais, reais demais. Meus joelhos falharam, e eu caí no chão, o azulejo frio mordendo minha pele. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Isso não era um caso. Era uma traição esculpida durante meses, talvez anos. Anos. O chuveiro parou, mas eu não conseguia me mover. Minha mente corria, um tornado de raiva e dor. Eu queria invadir, rasgar a cortina, gritar até minha garganta sangrar. Queria quebrar todos os pratos na cozinha, incendiar a casa, fazê-la sentir o caos que ela havia desencadeado em mim. Mas Sophie e Max, eles estavam lá em cima, sonhando sonhos inocentes. Eles não mereciam minha fúria. Então fiquei ali, paralisado, olhando para as palavras de Derek na tela dela, cada uma delas uma faca girando mais fundo. Quando Lena emergiu, vapor a seguindo como um fantasma, ela paralisou no meio do passo. Seus olhos dispararam para o telefone na minha mão, depois para o meu rosto. "O que há de errado com você?" ela disse, sua voz aguda, casual, como se ela não tivesse acabado de me dilacerar. "Você parece morte." Coloquei o telefone de volta, meus dedos tremendo, e forcei um sorriso que parecia vidro quebrado. "Só cansado", menti, minha voz um eco vazio. Ela deu de ombros, pegou o telefone e saiu, alheia à guerra que havia desencadeado. O sono não veio aquela noite. Eu deitei no quarto de hóspedes, a cama rangendo sob meu peso, repetindo cada mensagem na minha cabeça. Ele tão previsível. Mal posso esperar para te ver amanhã. Ele nem suspeita. Cada palavra era um fósforo, alimentando um fogo que eu não sabia como controlar. Pela manhã, eu estava arrasado, olhos vermelhos, mãos instáveis, mas sabia uma coisa, eu não podia deixar isso continuar. O trabalho no dia seguinte foi um borrão. Sou gerente de projetos, bom em manter o caos sob controle, mas minha mesa era um cemitério de relatórios intocados, minha tela um olhar vazio. Cada tique do relógio amplificava a tempestade na minha cabeça. Eu não conseguia esquecer, não conseguia parar de sentir a traição. Lena estava lá fora, vivendo uma vida dupla, enquanto eu era o idiota segurando a nossa juntos. Naquela noite, fiz meu movimento. As crianças estavam na casa da minha May. Lena havia organizado isso, provavelmente para sua liberdade. Ela estava relaxada na sala de estar, rolando no celular, aquele maldito sorriso piscando novamente. Eu fiquei na porta, meu coração martelando, e disse, "Precisamos conversar." Ela nem levantou os olhos. "Sobre o quê?" Seu tom era gelo, já preparado para uma briga. Dei um passo à frente, minhas mãos cerradas tão firmemente que minhas unhas entravam nas palmas. "Quem é Derek?" Sua cabeça virou rapidamente, os olhos arregalados, uma corça diante dos faróis. Por um breve segundo, vi o pânico, cru, desarmado, antes que ela o mascarasse com uma risada, afiada e despreocupada. "Derek? Do que você está falando, Ethan?" "Não", eu disse, minha voz tremendo, baixa e perigosa. "Vi as mensagens." "Não minta para mim." Seu rosto se contorceu, o choque se transformando em algo mais feio, um sorriso sarcástico que cortava mais profundamente do que qualquer faca. "Uau", ela disse, recostando-se, braços cruzados como um escudo. "Bisbilhotando meu telefone? Isso e baixo, mesmo para você." "Você está brincando comigo, rosnei, meu controle se desfazendo. Descubro que você está transando com algum cara pelas minhas costas, meses, talvez anos, e você está puta porque eu olhei seu celular." "Você é paranoico", ela rebateu, agora de pé, sua voz subindo. "Sempre tão controlador, tão." "Pare", gritei, interrompendo-a. O som ecoou pelas paredes, nos assustando. Eu torreava sobre ela, punhos cerrados ao lado do corpo, lutando contra a vontade de quebrar algo. "Só me diga a verdade. Há quanto tempo?" Seus lábios se curvaram, cruéis e desafiadores. "Você quer a verdade? Tudo bem." Ela inclinou a cabeça,
seus olhos brilhando com malícia. 2 anos. A sala girou. 2 anos. Max mal havia saído das fraldas quando isso começou. Sofia ainda estava aprendendo a amarrar os sapatos. 2 anos de mentiras, de eu construindo uma vida enquanto ela a destruía. Por quê? Minha voz falhou, um sussurro perdido nos destroços. Ela revirou os olhos, como se eu fosse uma criança cansativa. Por que você é chato, Ethan? Você e um robô, trabalho, crianças, dormir, repetir. Derek me faz sentir viva. Ele me quer. Encarei a mulher que eu amava, agora uma estranha brandindo suas palavras como armas. Eu te dei tudo, eu disse, tremendo. Esta casa, nossa família, sangrei por isso. Exatamente, ela chiou, aproximando-se, seu hálito quente com veneno. Tudo e sobre seus sacrifícios, seu pequeno império. E eu? Eu mereço mais do que isso. Suas palavras foram um tapa, mas eu não vacilei. Então é minha culpa que você me traiu. Você não entende, ela disse, balancando a cabeça. Nunca entenderá. Estou acabado, eu disse, as palavras com gosto de cinzas. Vou pedir o divórcio. Seus olhos escureceram, um lampejo de medo antes que a máscara voltasse ao lugar. Você acha que pode simplesmente ir embora, ela disse, sua voz baixa, letal. Eu ficarei com as crianças. Você terá sorte se vê-los uma vez por mês. Meu estômago revirou. Ela tinha ido direto para a jugular, sabendo que isso me destruiria. Mas eu me endireitei, enfrentei seu olhar. Tente, Lena. Vou lutar por eles. Por tudo. Ela riu, um som amargo e irregular. Boa sorte. Você é um fantasma na vida deles, sempre trabalhando, sempre ausente. Quem você acha que um juiz escolhera? Não respondi. Virei-me e sai, sua risada me perseguindo como um predador. Naquela noite, não dormi. Sentei-me no escuro, planejando meu próximo movimento. Isso não era apenas o fim de um casamento, era o início de uma guerra. E seria condenado se eu deixasse ela vencer. Os dias após aquela confrontação pareciam que eu havia entrado em uma zona de guerra, cada momento era como uma mina esperando para explodir. A risada de Lena ainda ecoava nos meus ouvidos, uma provocação que alimentava o fogo no meu estômago. Ela achava que tinha vencido, pensou que sua ameaça de ficar com Sophie e Max me destruiria. Ela não me conhecia tão bem quanto pensava. Eu já não estava mais lutando apenas pelo meu orgulho, eu estava lutando pelos meus filhos, pela minha sanidade, pela minha vida. E eu queimaria tudo antes de deixá-la tirar a luz de mim. Não perdi tempo. Na manhã seguinte, liguei para meu melhor amigo, Ryan. Ele um cara direto, sem rodeios, ex-militar, do tipo que encara um leão e faz ele piscar primeiro. Eu odiava envolver alguém nessa bagunça, mas precisava de uma âncora, de alguém que me impedisse de me afogar na raiva e na dor. Mal consegui terminar a primeira frase antes que ele me interrompesse. Advogado, ele disse, sua voz cortante. Consegue um. Agora. Ela não está brincando, Ethan, e você também não deveria. Ele estava certo. Ao meio-dia, eu estava sentado diante de Michael Voice, um advogado de divórcio com fama de mastigar casos sujos e cuspir vitórias. Era mais velho, por volta dos 50 e poucos anos, com olhos cinzentos afiados e um aperto de mal que poderia esmagar pedra. Seu escritório cheirava a couro e café, um contraste gritante com o caos fervilhando dentro de mim. Você está ferrado, ele disse, recostando-se na cadeira, me analisando como se eu fosse um mapa de batalha. Se ela está ameaçando a guarda, ela tem um plano. Mulheres como ela não blefam, elas atacam. O que você tem? Hesitei, então deslizei meu celular sobre sua mesa. Eu tinha tirado fotos das mensagens de Lena com Derek, todas as linhas flirtuosas, todas as fotos comprometedoras, cada punhalada nas minhas costas preservada em pixels. Michael rolou por elas, sua expressão ilegível, depois assentiu. Bom começo, ele disse. Infidelidade é uma carta que podemos jogar, mas não é nossa melhor jogada. Os tribunais se importam com as crianças, não com seus sentimentos feridos.
Precisamos de mais. Mas, perguntei, minha voz crua. Ela está transando com esse cara há 2 anos. Ela planeja encontros enquanto estou colocando as crianças na cama. Ele nem piscou. Prove que ela é uma mãe ruim, não só uma esposa ruim. Documente tudo, toda noite fora, toda vez que ela está distraída, cada deslize que mostre que ela está colocando esse tal de Derek acima de Sophie e Max. E Ethan. Ele se inclinou para a frente, seu olhar penetrante. Não perca a cabeça. Ela vai te provocar. Fique frio. Uma explosão, e ela terá munição para pintar você como instável. Aquilo me atingiu como um soco. Isso não era apenas um rompimento, era um jogo de xadrez, e eu precisava jogar mais esperto do que ela. Sai do escritório dele com um caderno na mão, um soldado armado com uma caneta em vez de uma arma. Cada movimento importava agora. De volta em casa, o ar estava denso de tensão. Lena nem tentava esconder seu ar de superioridade, ela andava por aí como se já tivesse vencido, com o celular grudado à mão, aquele sorriso astuto surgindo sempre que achava que eu não estava olhando. Mantive distância, minha voz neutra, mas por dentro, eu era um vulcão prestes a entrar em erupção. Toda noite que ela chegava tarde, 10 horas da noite, 11 horas da noite, uma vez até passava da meia-noite, eu anotava, 15 de março, 23 horas e 47, cheirava vinho, ignorou Mac chamando por ela. Toda manhã que ela saia da cama tarde demais para fazer o café da manhã, deixando-me preparar ovos mexidos para as crianças, eu escrevia, 16 de março, 9 horas e 12, ainda na cama quando Sophie saiu para a escola. Também comecei a gravar. Meu celular se tornou uma arma, capturando seu veneno quando ela achava que ninguém estava prestando atenção. Uma noite, ela gritou com Sophie por derramar suco, droga, você não consegue fazer nada direito? E eu gravei, o áudio claro com sua irritação e o soluço baixo de Sophie. Não era apenas evidência, era armadura, prova de que eu não era o vilão que ela tentaria me pintar. Ela percebeu a mudança rapidamente. O que há com você, Ethan? Ela perguntou uma noite, os olhos se estreitando enquanto eu digitava notas no meu celular. Brincando de detetive? Você acha que esperto? Apenas mantendo um registro das coisas, respondi, meu tom monótono, dando-lhe nada. Sua risada era uma lâmina, fria e cortante. Vê-a em frente. Cave seu próprio buraco. Você vai acabar se enterrando nele. Eu não reagi. Cada provocação que ela lancava, eu desviava, deixando sua arrogância crescer. Ela achava que eu era fraco, um covarde que podia ser esmagado. Esse foi seu erro. Então veio o golpe que eu não esperava. Uma semana depois, 20 de março de 2025, eu estava na garagem, consertando a bicicleta de Max, quando ouvi um carro entrar na entrada da garagem. Um Audi preto reluzente, muito chamativo para nossa rua tranquila. A porta se abriu, e lá estava Derek. Alto, convencido, com uma mandíbula que gritava academia e um sorriso que dizia que ele possuía o mundo. Minhas mãos se apertaram ao redor da chave de boca, os nus dos dedos brancos. Ele caminhou até a porta da frente como se pertencesse àquele lugar, e ouvia a voz de Lena, brilhante, flertando, recebendo-o dentro de casa. Risadas flutuaram para fora, agudas e despreocupadas, o tipo que ela não me dava há anos. Deixei a chave de boca cair e entrei correndo na casa, adrenalina pulsando, minha visão se estreitando. Lá estava ele, relaxado no meu sofá, meu sofá, um biraco jogado sobre o encosto, Lena empoleirada ao lado dele como uma rainha com seu cavaleiro. As crianças estavam no andar de cima, graças a Deus, mas isso não impediu a raiva que subia pela minha garganta. Quem diabos e você, rosnei, sabendo muito bem quem ele era. Ele sorriu, preguiçoso e sem medo. Derek, ele disse, como se fosse um título ao qual eu deveria me curvar. Belíssimo lugar o que você tem aqui. Saia, eu disse, minha voz baixa, um tiro de aviso. Lena revirou os olhos, posicionando-se entre-nos. Ethan, não seja dramático. Ele está aqui para ajudar com algo. Ajudar com o que? Retruquei, avançando mais um passo. Destruir essa família? Você está indo muito bem sozinha.
Derek deu uma risadinha, balancando a cabeça. Cara, eu entendo por que ela está tão cansada de você. Você é um verdadeiro chato. Saia, repeti, meus punhos cerrados, cada músculo tenso. Agora. Ele sustentou meu olhar por um momento, me testando, depois deu de ombros e pegou seu casaco. Te vejo depois, querida, ele disse para Lena, piscando enquanto passava por mim. A porta bateu, e seu olhar furioso me atingiu como um tapa. Você é um idiota, ela rosnou. Controlador, ciumento, patético. Não respondi. Eu me virei e voltei para a garagem, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui segurar a chave de boca. Por dentro, eu estava gritando, arrancando o mundo aos pedaços, mas me contive. As palavras de Michael ecoavam, fique frio. Um deslize, e ela teria me pegado. Naquela noite, enviei tudo para ele por e-mail, a visita de Derek, a indiferença dela, o áudio dela gritando com Sophie. Adicionei uma foto que tirei do carro dele na entrada, marcada com data e hora, prova de que ele havia estado ali. Michael respondeu rápido, isso e ouro. Continue assim. Na manhã seguinte, Lena tinha ido embora antes que eu acordasse, deixou um bilhete dizendo que estaria fora o dia todo. Verifiquei os quartos das crianças, elas ainda dormiam, alheias à guerra que rugia ao seu redor. Sentei-me à mesa da cozinha, caderno aberto, e escrevi, 21 de março, 7h03, saiu sem palavra, sem café da manhã para as crianças. Depois, liguei para Ryan. Ela o trouxe aqui, eu disse, minha voz tensa. Para dentro da minha casa. Ryan não hesitou. Ela está aumentando a pressão. Você precisa vigiá-la, cara. Contrate alguém. Um detetive particular. Ela não está só traindo, está construindo um caso para te ferrar. Um investigador privado, perguntei, a ideia começando a fazer sentido. Parecia algo de um romance policial sombrio, não da minha vida suburbana. E ele disse. Você tem provas, mas precisa de mais. Onde ela vai, com quem ela está, o que ela está fazendo com as crianças por perto, ou não. Confie em mim, Ethan, isso e guerra. Lute sujo ou perca tudo. Desliguei, minha mente a mil. Ele estava certo. Lena não estava jogando limpo, por que eu deveria? Naquela tarde, encontrei um cara online, Tom Kessler, ex-policial virado investigador particular, com 5 estrelas e uma promessa de discrição. Liguei para ele, contei tudo, o caso, as ameaças, o rosto convencido de Derek no meu sofá. Ele nem piscou. 2000 adiantado, ele disse, sua voz rouca. Vou segui-la, conseguir fotos, horários, o que você precisar. Se ela estiver vacilando, eu vou pegá-la. Feito, respondi, transferindo dinheiro antes que pudesse pensar 2 vezes. Isso já não era mais apenas sobre o divórcio, era sobrevivência, uma corrida para proteger meus filhos de uma mulher que já havia desistido. Naquela noite, Lena chegou em casa tarde novamente, 23h52, cheirando a perfume e algo mais forte, como gin. Ela nem olhou para mim, apenas passou direto para o quarto. Anotei, acrescentando a pilha. A tempestade estava se formando, nuvens escuras se acumulando, e eu estava pronto para contra-atacar. A casa se transformou em um campo de batalha, cada canto cheio de armadilhas invisíveis. Lena e eu nos movíamos um ao redor do outro como fantasmas, eu, em silêncio e vigilante, ela irradiando uma arrogância presunçosa que fazia meu sangue ferver. As crianças também sentiam isso. As perguntas de Sophie ficaram mais incisivas, por que a mamãe está sempre brava? E Max me agarrava com mais força, suas pequenas mãos segurando minha camisa como se eu pudesse desaparecer. Eu odiava que eles estivessem no meio disso, mas Lena havia traçado as linhas, e eu não tinha escolha a não ser lutar. Continuei documentando, todas as noites tardias, todas as respostas rispidas, todas as vezes que ela deixou as crianças para trás. Meu caderno estava enchendo rápido, 23 de março, 22h14, chegou tarde, ignorou Sophie pedindo ajuda com a lição de casa. 24 de março, 8h37, dormiu durante os gritos de Max, me deixando sozinho para cuidar do café da manhã.
Gravei quando pude, o áudio do meu celular capturando seu veneno em breves explosões. Uma manhã, ela gritou com Max por derramar cereal. Você não consegue fazer nada certo. Você é uma bagunça. E gravei tudo, seu soluço baixo cortando meu peito como uma faca. Ela sabia que eu estava tramando algo. Seus olhos me seguiam, afiados e desconfiados, mas eu mantive a calma, meu rosto impassível. Qual é o seu jogo, Ethan? Ela provocava, sua voz gotejando de zombaria. Eu dava de ombros, não dizia nada, deixando-a se debater em sua própria arrogância. Ela achava que me tinha encurralado, mas eu estava construindo uma fortaleza, tijolo por tijolo. Então Tom Kessler, o detetive particular, ligou, 27 de março de 2025, uma quinta-feira à tarde. Eu estava no trabalho, encarando uma planilha que mal havia tocado, quando sua voz rouca cortou a névoa. Tenho algo, ele disse. Grande. Meu coração acelerou. O que? Ela está passando as noites na casa dele, do Derek. Múltiplas noites. Deixou as crianças sozinhas 2 vezes esta semana quando você estava trabalhando até tarde. Tenho fotos, o carro dela saindo às 21 horas, voltando às 2 horas. Timestamps, placas, tudo. Sozinhas, repeti, minha voz tremendo. Ela deixou Sophie e Mac sozinhos? Sim, ele disse, direto. 8 e 5 anos, certo? Sem baba, nada. A câmera de segurança do vizinho capturou ela saindo. Estou te enviando tudo. Desliguei, minhas mãos tremendo enquanto abria o e-mail. Lá estava, imagens granuladas do SUV prata de Lena saindo da nossa garagem, o relógio nas imagens gritando, 21 horas e 3, 21 horas e 17, noites em que eu estava preso no escritório terminando um prazo. Sophie e Max, indefesos, dormindo em suas camas enquanto ela corria atrás de sua aventura. Meu estômago revirou, Billy subindo. E se algo tivesse acontecido? Um incêndio, uma invasão, Max acordando assustado e chorando por nos? Ela não se importava, ela havia apostado a segurança deles por uma noite na cama de Derek. Encaminhei tudo para Michael, meu advogado, com uma única linha, e isso, certo? A resposta dele veio rápida, bingo. Negligência como essa? O juiz vai devorá-la viva. Mantenha a cabeça baixa, vamos entrar com a ação em breve. Naquela noite, a observei como um falcão. Ela entrou às 23 horas e 30, saltos clicando, um sorriso sutil nos lábios. Dia longo, perguntei, meu tom neutro, testando-a. Ela nem me olhou. Assuntos de cliente, ela disse, passando por mim em direção ao quarto. Anotei, mentiu de novo, 23 horas e 32, e senti uma satisfação sombria. Ela não fazia ideia de que a rede estava se fechando. No dia seguinte, vi minha chance. Lena estava na cozinha, distraída, tomando café e rolando o celular. Seu laptop estava aberto no balcão, uma rara falha em sua guarda. Movimentei-me casualmente, fingindo pegar uma xícara, meu pulso martelando enquanto dava uma olhada na tela. Uma conversa de e-mails com Derek me encarava, Ethan está desmoronando, não vai demorar muito. As crianças vão se ajustar assim que eu estiver livre. Outra, vamos conseguir a casa também, ele vai ceder como sempre. Minha visão embacou, raiva e medo colidindo. Ela não estava apenas traindo, estava planejando me deixar sem nada, tomar tudo que eu havia construído e arrastar as crianças para sua nova vida com aquele bastardo convencido. Recuei, estabilizando minha respiração, e tirei uma foto com meu celular antes que ela percebesse. Evidencia. Mais tijolos para minha fortaleza. Naquela noite, tudo transbordou. As crianças estavam dormindo, e eu estava no corredor, revisando as fotos de Tom, quando ouvi sua voz, baixa, conspiratória, ao telefone. Cheguei mais perto, ficando fora de vista, meu celular gravando. Sim, ele tão idiota, ela disse, seu tom venenoso. Sem espinha para lutar contra mim. A guarda é minha, ele está ocupado demais bancando o mártir. As crianças mal o conhecem mesmo. Meu sangue virou gelo, depois fogo.
Ela estava reescrevendo nossas vidas, me pintando como um fantasma enquanto me abandonava por Derek. Entrei na sala de estar, e ela paralisou no meio da frase, seus olhos travados nos meus. Quem é esse? Perguntei, minha voz uma lâmina, calma, mas mortal. Ela tropecou, terminando a chamada, enfiando o celular no bolso. Não, e da sua maldita conta? E da minha conta quando você está me difamando para tirar meus filhos, eu disse, avançando. Você acha que sou um idiota? Vamos ver quem está cedendo agora. Seu rosto se contorceu, aquele sorriso cruel que eu aprendi a odiar. Qual é o seu grande lance, Ethan? Gritar? Chorar? Você está fora de sua profundidade. Eu já venci, você é cego demais para ver. Mantive seu olhar, minha raiva uma mola comprimida. Você não vai vencer isso, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Não depois de deixá-los sozinhos. Não depois de mentir na minha cara por anos. Seu sorriso falhou, apenas por um segundo, mas ela se recuperou rapidamente. Prove, ela cuspiu. Você não tem nada. Não respondi. Virei-me e fui embora, trancando-me no quarto de hóspedes, suas palavras ecoando. Ela achava que eu estava blefando. Ela não fazia ideia. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. Isso não era sobre salvar nosso casamento, aquele navio já havia afundado. Era sobre salvar Sophie e Max de uma May que já havia desistido deles. Liguei para Tom novamente. Escave mais fundo, eu disse. Preciso de tudo, onde ela vai, o que faz, com quem está. Ela está planejando leva-los. Não posso permitir que isso aconteça. Já estou nisso, ele disse. Me dê uma semana. Ela é descuidada, não vai demorar para pegá-la de novo. Desliguei e comecei a fortificar. Instalei uma câmera simples de baba na sala de estar, nada sofisticado, apenas algo ativado por movimento escondido em uma estante. Se ela aprontasse mais alguma, eu teria tudo gravado. Continuei fingindo ser o pai dedicado, mordendo a língua quando ela zombava, mantendo a calma quando ela pressionava. Toda noite, revisei minhas anotações, minhas gravações, as fotos de Tom, construindo um caso que poderia enterrá-la. Alguns dias depois, 1 de abril de 2025, Tom entregou novamente. Ela está aumentando, ele disse ao telefone. Peguei ela ontem à noite em um bar com Derek, bebada, 1 hora. Deixou as crianças sozinhas de novo, seu carro estava no trabalho, o SUV dela saiu das 22 horas às 2h30. Tem o vídeo desta vez. Vídeo? Perguntei, meu pulso disparando. Sim, ele disse. Ela tropecando para fora do bar, ele passando as mãos nela no estacionamento. Claro como o dia. Estou enviando agora. Assisti ao clipe no meu laptop, minhas mãos tremendo. Lá estava ela, rindo alto demais, as mãos de Derek por todo o seu corpo, seu carro saindo do estacionamento. Enquanto isso, Sophie e Max dormiam sozinhos, indefesos. Era nojento, e era meu trunfo. Enviei o vídeo para Michael, as novas fotos, as imagens da câmera mostrando-a saindo naquela noite, copo de vinho vazio no balcão, nenhum bilhete, nenhum cuidado. Sua resposta foi imediata, e isso. Estamos prontos. Entrando com a ação pela guarda amanhã. Naquela noite, Lena chegou tarde de novo, 0h47, olhos vidrados, respiração afiada pelo álcool. Ela não disse uma palavra, apenas cambaleou para o quarto. Fiquei na cozinha, encarando o copo vazio que ela havia deixado, e senti uma mudança. A máscara estava escorregando, a dela, não a minha. Ela achava que era intocável, mas eu a tinha encurralado. Na manhã seguinte, levei as crianças para a escola, beijei suas testas e prometi silenciosamente, eu cuidei de vocês. Então liguei para Ryan. Está acontecendo, eu disse. Entrando com a ação hoje. Ela vai cair. Bom, ele disse, feroz. Ataque forte, Ethan. Sem misericórdia. Assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. Isso não era mais apenas uma guerra, era um acerto de contas.
E eu estava pronto para trazer a tempestade. O ar na casa era sufocante, denso com o peso de verdades não ditas. Cada olhar entre Lena e eu era uma faísca, cada palavra um potencial explosivo. Mantive minha cabeça baixa, representando o papel do homem quieto e quebrado que ela achava que eu era, mas por dentro, eu era um fio vivo, vibrando de propósito. Michael havia protocolado o pedido de divórcio e guarda em 2 de abril de 2025, e as engrenagens já estavam girando. Lena ainda não sabia, ela descobriria em breve, mas eu podia sentir a tempestade se formando, pronta para explodir. As crianças eram minha tabuha de salvação. Os grandes olhos de Sophie buscavam os meus todas as noites, fazendo perguntas que não verbalizava, enquanto Mac se agarrava a mim como se eu fosse seu escudo. Uma noite, ao colocá-los na cama, Sophie sussurrou: "Papai, você e mamãe vão ficar bem." Sua voz era pequena, frágil, e aquilo me devastou. Afastei seu cabelo, forçando um sorriso. "Estamos trabalhando nisso, querida. Mas eu estou aqui, sempre. Você e Mac são meu mundo." Ela assentiu, pouco convencida, e me abraçou com força. Max, já meio adormecido, murmurou: "Te amo, papai", e minha determinação endureceu. Eles mereciam algo melhor do que esse caos, algo melhor do que uma May que trocaria sua segurança por uma emoção barata com Derek. O comportamento de Lena ficou errático. Ela desaparecia por horas, voltava cheirando a gin ou perfume, seus olhos vidrados e seu temperamento curto. Eu mantinha a câmera de baba gravando, meu caderno enchendo-se de anotações. 3 de abril, 23h59, chegou bebada, gritou com Max por acordar. 4 de abril, 7h45, saiu sem alimentar as crianças, sem se despedir. Os relatórios de Tom também se acumulavam, mais fotos do carro dela na casa de Derek, mais corridas noturnas para bares, mais provas de que ela estava se descontrolando. Então, em 5 de abril, ela cometeu um grande deslize. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, espaguete, o favorito de Max, quando ela irrompeu, o rosto vermelho de fúria. As crianças estavam na sala de estar, suas risadas um leve pano de fundo para sua raiva. "Que diabos você está fazendo, Ethan?" ela disparou, batendo sua bolsa no balcão. Virei-me, mantendo minha voz calma. "Cozinhando." "Qual é o seu problema?" "Não finja que não sabe", ela sibilou, aproximando-se, seu hálito afiado pelo álcool. "Eu sei que você está tramando algo, bisbilhotando, me vigiando. Acha que tão esperto, não é?" Coloquei a colher de pau de lado, encontrando seu olhar. "Eu sei mais do que você pensa." Seus olhos se arregalaram, um lampejo de medo atravessando sua bravata. "O que isso significa?" "Eu sei das noites na casa de Derek", disse, minha voz baixa, firme. "Das vezes que deixou Sophie e Mac sozinhos. Dos e-mails sobre tomar a casa, as crianças, tudo." Seu rosto empalideceu, mas ela se recuperou rápido, cruzando os braços. "Você está blefando." "Não tem nada." "Tenho fotos", respondi, aproximando-me, minha raiva fervilhando logo abaixo da superfície. "Vídeos. Timestamps. Você tropecando para fora de bares enquanto nossas crianças dormiam sozinhas. Você está acabada, Lena." Ela abriu a boca, depois a fechou, sua bravura rachando. "Você não ousaria", sussurrou, mas foi fraco, mais um pedido do que uma ameaça. "Tente", respondi, sustentando seu olhar até ela desviar. Ela se virou e saiu correndo, a porta do quarto batendo tão forte que as paredes tremeram. Fiquei ali, coração acelerado, um molho de espaguete transbordando no fogão. Pela primeira vez, eu a vi vacilar, realmente vacilar, e aquilo me pareceu uma vitória, pequena, mas cortante. No dia seguinte, Tom ligou com mais novidades. "Ela está perdendo o controle", ele disse. "A peguei ontem à noite na casa de Derek de novo, 2 horas, briga gritada na entrada. Os vizinhos chamaram a polícia. Ela fugiu antes que eles chegassem, mas eu tenho tudo gravado. Ela está se despedacando, Ethan." "Mande", respondi, minha mente a mil. Assisti ao clipe mais tarde, a voz de Lena estridente,
Derek empurrando-a em direção ao carro, seus pneus guinchando enquanto ela acelerava. Era caos, cru e sem filtro, e agora era meu para usar. Enviei tudo para Michael, o confronto, o novo vídeo, as gravações da câmera mostrando seus discursos bebados. Sua resposta foi curta, ela está nos entregando a vitória. Mantenha-se focado, a citação oficial será entregue amanhã. Em 7 de abril de 2025, os papéis foram entregues. Eu não estava em casa, mantive as crianças na casa da minha mãe para protegê-las, mas Tom me enviou mensagens em tempo real. Um oficial de justiça bateu às 10h14, Lena atendeu, sonolenta, ainda de pijama. Pegou o envelope, leu rapidamente e perdeu a cabeça, gritando, jogando-o na varanda, batendo a porta. Tom tirou uma foto de seu colapso, mais um prego no caixão dela. Ela me ligou 1 hora depois, sua voz uma mistura de raiva e pânico. Seu desgraçado cuspiu. Acha que pode tirar meus filhos? Você vai se arrepender, Ethan, vou te enterrar. Mantive a calma, o aviso de Michael ecoando na minha cabeça. Faça o que precisa fazer, respondi. Estou pronto. Ela desligou, e eu soube que a guerra havia acabado de entrar em alta velocidade. Os próximos dias foram um borrão de preparativos. Michael me guiou pela estratégia, guarda primeiro, divórcio depois. Temos negligência, abandono, adultério, disse, contando os pontos como um general. Ela vai contra-atacar, alegar que você é instável, sobrecarregado. Vamos refutar isso com suas evidências e seu histórico como pai. Mantenha as crianças perto, mostre que você é a base delas. Fiz isso. Todas as manhãs, fazia panquecas, as de Sophie com bastante xarope, as de Max em formato de dinossauros. Todas as noites, lia para elas, asterisco a teia de Charlotte asterisco para Sophie, asterisco boa noite, lua asterisco para Max, segurando-as até que adormecessem. Eu não estava apenas provando um ponto, estava lembrando a mim mesmo pelo que estava lutando. Lena revidou, e claro. Começou a ligar para minha família, inventando histórias sobre mim como um monstro controlador. Minha irmã, Claire, me mandou uma mensagem. Ela diz que você está envenenando as crianças contra ela. O que está acontecendo? Liguei para ela, expliquei tudo, o caso, a negligência, as provas. Claire ficou quieta, então disse, Jesus, Ethan. Lute como o inferno. Estamos com você. Então veio a bomba. Em 10 de abril, tarde da noite, eu estava revisando o último relatório de Tom quando meu celular vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Verifique seu e-mail. Você merece saber. Franzindo a testa, abri minha caixa de entrada. Um remetente anônimo havia enviado um vídeo, sem linha de assunto. Cliquei em reproduzir, e minha mandíbula caiu. Era Lena e Derek, em um quarto mal iluminado, a casa dele, pelo que parecia, dado o sofá de couro cafona. Ela andava de um lado para o outro, resmungando, sua voz arrastada. Ethan é um perdedor, ele vai ceder, eu sei que vai. Vamos pegar as crianças, a casa, tudo. Ele fraco demais para lutar. Derek riu, puxando-a para seu colo. Amor, você é um gênio. Ele está ferrado. O vídeo terminou, mas o estrago estava feito. Minhas mãos tremiam enquanto encaminhava para Michael. De onde veio isso? Ele respondeu. Não importa, admissível ou não, e uma alavanca. Ela está ferrada agora. Não dormi naquela noite, repetindo suas palavras, fraco demais para lutar. Ela me subestimou desde o início, e esse foi seu erro fatal. Na noite seguinte, a confrontei novamente. As crianças estavam na casa de Ryan, a salvo das consequências. Lena estava na sala de estar, bebendo vinho, seus olhos vermelhos, chorando ou bebada, eu não sabia. Fiquei parado na porta, o vídeo anônimo queimando um buraco no meu bolso. Você está se despedacando, Lena disse, minha voz firme. A bebida, as brigas com Derek, deixar as crianças sozinhas, tudo está gravado. Você não vai levá-las a lugar nenhum. Ela me lançou um olhar furioso, o copo tremendo em sua mão. Você está blefando de novo.
Não tem nada concreto. Tenho você em vídeo, respondi, aproximando-me. Dizendo que sou fraco, planejando tomar tudo. Tenho provas de que você é uma bagunça. Desista agora, ou vou te enterrar no tribunal. Seu copo escorregou, estilhacando-se no chão, o vinho se espalhando como sangue. Ela se levantou, cambaleando, o rosto uma máscara de fúria e medo. Seu filho da puta, sussurrou. Acha que pode me assustar? Não preciso te assustar, respondi. Só preciso da verdade. E eu a tenho. Ela avançou sobre mim, unhas à mostra, mas me desviei, deixando-a tropeçar no sofá. Ela desabou ali, solucando, um monte de pedaços quebrados. Não senti triunfo, só exaustão. Aquela era a mulher que eu amei, agora uma estranha afogando-se em suas próprias mentiras. Sai, trancando-me no quarto de hóspedes. O ponto de ruptura havia chegado, e eu a empurrei para lá. A guerra não havia terminado, mas a mar estava mudando. Por Sophie, por Max, por mim, eu continuaria lutando até que estivesse tudo acabado. O tribunal era uma gaiola estéril, luzes fluorescentes frias, madeira polida e um ar que cheirava levemente a poeira e desespero. Eu me sentei ao lado de Michael, minhas mãos cruzadas com forca para evitar que tremessem, o terno parecendo uma fantasia em um homem que havia esquecido como interpretar seu papel. Do outro lado do corredor, Lena estava sentada com seu advogado, um sujeito escorregadio chamado Paul Grayson, que parecia ter saído de um comercial de colônia. Ela não queria encontrar meus olhos, seu rosto uma máscara de desafio, mas eu podia ver as rachaduras, suas mãos inquietas, sua mandíbula tensa. Era 17 de abril de 2025, e este era o momento, a audiência de custódia que decidiria o destino dos meus filhos. Michael se inclinou para perto, sua voz um murmúrio baixo. Fique calmo. Temos isso nas mãos, a história dela é cheia de buracos, e temos as provas para destruí-la. Apenas diga a verdade lá no banco. Assenti, minha garganta seca. Sophie e Max estavam com minha May, protegidos deste circo, mas seus rostos me assombravam, a preocupação silenciosa de Sophie, os abraços confiantes de Max. Isso não era apenas sobre vencer, era sobre dar a eles uma vida livre do caos de Lena. A juíza, uma mulher severa chamada Margaret Holt, de cabelos grisalhos de aço e olhos ainda mais afiados, chamou a sala à ordem. Grayson foi o primeiro, pavoneando-se como um pavão enquanto expunha o caso de Lena. Ele me pintou como um fantasma workaholic, um pai que deixará sua esposa sozinha para carregar o peso da família. As longas horas de trabalho do Sr. Thompson deixaram minha cliente sem escolha a não ser gerenciar tudo sozinha, ele disse, gesticulando para Lena com simpatia teatral. Ela tem sido o coração desta casa, a cuidadora principal, enquanto ele perseguia prazos. Cerrei os punhos sob a mesa, mas a mal de Michael em meu buraco me manteve ancorado. Grayson continuou, distorcendo meias verdades em uma história de autopiedade. Como minha obsessão pelo trabalho levou Lena a buscar apoio, como eu tinha ficado cruel desde que descobri sua amizade com Derek. Era besteira, polida e perfumada, mas vi a juíza Holt tomando notas, seu rosto ilegível. Então Lena foi ao banco das testemunhas. Ela era uma performer, lágrimas cintilantes, voz tremula na medida certa para vender a história. Ethan nunca estava lá, ela disse, enxugando os olhos com um lenço. Eu tentei manter nossa família unida, mas ele me excluiu. Só queria me sentir notada novamente. Ela me lançou um olhar rápido, um lampejo de triunfo em seus olhos úmidos, depois virou-se para a juíza. Meus filhos precisam de mim. Ele está tentando me punir tirando-os de mim. A pior parte? Ela trouxe Sophie e Max à tona, sua voz falhando artisticamente. Eles são meu tudo. Eu fui a base deles enquanto ele estava fora. Ele nem sabe suas rotinas. Era uma mentira tão ousada que queimava, mas ela a vendeu, e senti o ambiente mudar, Grayson acenando, a caneta da juíza pausando. Michael apertou meu ombro. Ela está exagerando. Ele sussurrou. Nossa vez. Eu subi ao banco, meu coração martelando como um tambor de guerra. Michael me conduziu por isso, perguntas lentas e constantes sobre minha vida com as crianças.
Falei sobre manhãs fazendo panquecas em forma de dinossauro, noites lendo Charlotte's Web até os olhos de Sophie pesarem, correndo para a casa do trabalho para ajudar Max com seus legos. Eles são minha prioridade, eu disse, minha voz rouca, mas firme. Reduzi minhas horas, reorganizei meus horários, qualquer coisa para estar presente para eles. Então vieram as evidências. Michael projetou-as em uma tela, fotos de Tom mostrando o carro de Lena na casa de Derek, timestamps gritando, 21h03, 2h17, noites em que eu estava trabalhando e as crianças estavam sozinhas. O vídeo da câmera de baba rolou, Lena tropecando bebada, gritando com Max, ignorando os pedidos de Sophie. Em seguida, veio o vídeo anônimo, sua voz arrastada dizendo Ethan e fraco, vamos conseguir tudo, Derek rindo como uma hiena. O tribunal ficou em silêncio, o ar pesado com suas palavras. Grayson objetou, agitando-se, rumor. Fonte não verificada. Mas a juíza Holt o interrompeu, seus olhos se estreitando enquanto observava o rosto de Lena na tela. Michael apresentou os relatórios do detetive particular, os e-mails sobre tomar a casa, os clipes dela cambaleando para fora de bares com Derek. Era uma onda gigante, implacável, e vi Lena encolher, sua máscara escorregando. O interrogatório cruzado foi brutal. Grayson se inclinou, sorrindo maliciosamente. Você trabalha até tarde com frequência, não é, Sr. Thompson? Como pode afirmar que está presente quando raramente está em casa? Estava a admitir, mantendo a calma. Mas mudei isso. Estou lá agora, todos os dias, todas as noites. Ela pode dizer o mesmo? Ele mudou de direção. Você tem sido obsessivo, espionando sua esposa. Essa vingança não prova que você é instável? Não, respondi, encontrando seu olhar. Prova que me importo. Ela deixou nossos filhos sozinhos, 8 e 5 anos, indefesos. Documentei isso para protegê-los, não para machucá-la. Ele vacilou, e a caneta da juíza Holt raspava mais rápido. Quando desci do banco, Michael bateu nas minhas costas. Arrasou, murmurou. Ela está liquidada. A réplica de Lena foi fraca, negacões gaguejantes, alegando que os vídeos estavam fora de contexto, que ela só tinha saído brevemente por emergências. Grayson tentou consertar, mas o rosto da juíza era de pedra. Ela não comprou isso. O tribunal foi suspenso sem uma decisão, mas o ar havia mudado. Lena me evitou ao sairmos, seus ombros curvados, Grayson sussurrando furiosamente em seu ouvido. Dirigi para casa, exaustão e esperança guerreando no meu peito. As crianças correram para mim quando entrei, Max atacando minhas pernas, Sophie me abraçando pela cintura. Você ganhou, papai? Ela perguntou. Ainda não, respondi, beijando sua testa. Mas estamos quase lá. Naquela noite, meu celular vibrou, uma mensagem de Lena, você vai pagar por isso. Não respondi, apenas salvei para Michael. Suas ameaças eram ocas agora, o rosnado de um animal acuado. A espera foi uma tortura. Os dias se fundiram em uma semana, cada hora passada protegendo Sophie e Max do impacto. Eles perguntavam menos sobre Lena, sua confiança em mim crescendo, mas as questões permaneciam em seus olhos. Mantive-os ocupados, noites de filmes, passeios no parque, qualquer coisa para manter seu mundo estável. Então, em 25 de abril, Michael ligou. A decisão preliminar saiu, ele disse, sua voz tensa de triunfo. A guarda primária e sua. Ela tem visitas supervisionadas, uma vez por semana, com um observador do tribunal presente. O descaso selou o caso. O alívio me atingiu como uma onda, seguido por uma pontada de dor. Supervisionadas? Perguntei. Sim, ele respondeu. A juíza viu o abandono, a bebida. Ela não está apta agora. Você os tem, Ethan. Afundei no sofá, a cabeça nas mãos. Tinha acabado, na maior parte. Eu tinha ganhado as crianças, mas a vitória era amarga. Eles tinham perdido uma May, imperfeita como ela era, e eu odiava isso por eles. Naquela noite, contei a Lena. Ela estava na cozinha, servindo vinho,
seus olhos vermelhos. O tribunal decidiu, eu disse, mantendo-a breve. Tenho a guarda primária. Suas visitas serão supervisionadas. Seu copo paralisou no ar, depois se espatifou no balcão, o vinho espirrando como uma cena de crime. Seu desgraçado, ela gritou, avançando sobre mim, unhas arranhando. Segurei seus pulsos, mantendo-a afastada enquanto ela se debatia. Você não pode fazer isso. Eles são meus. Você fez isso, respondi, minha voz baixa, firme. Você os abandonou. Você escolheu Derek. Isso é culpa sua. Ela desabou, solucando, um monte no chão. Eu te odeio, ela engasgou, mas foi fraco, quebrado. Recuei, assistindo-a se despedaçar, sentindo nenhuma alegria, apenas uma dor oca. As crianças estavam dormindo, protegidas de seu colapso. Tranquei-me no quarto de hóspedes, seus gritos ecoando pelas paredes. Este foi o ajuste de contas, dela, não o meu. Eu lutei por Sophie e Max, e eu venci. Mas a guerra ainda não tinha terminado, ainda não. No dia seguinte, ela arrumou uma mala e partiu, pneus guinchando enquanto acelerava. A casa ficou quieta, um campo de batalha após o fim dos canhões. Sentei com as crianças naquela noite, Sophie no meu colo, Max enrolado contra mim. Onde está mamãe? Max perguntou, sua voz pequena. Ela está tentando resolver algumas coisas, respondi, abraçando-os com forca. Mas eu estou aqui. Sempre. Sophie olhou para cima, os olhos brilhando. Você não vai embora, certo, papai? Nunca prometi, minha voz embargada. Prometo. Pela primeira vez em meses, respirei, realmente respirei. A tempestade havia passado, e nós ainda estávamos de pé. Lena poderia rugir, poderia lutar, mas eu tinha meus filhos. Isso era o suficiente. O silêncio após a partida de Lena foi ensurdecedor, um vazio onde antes reinava o caos. Ela saiu furiosa em 26 de abril de 2025, seu SUV um borrão prateado enquanto acelerava pela rua, deixando para trás uma mala meio arrumada e uma casa que parecia grande demais sem seu barulho. Fiquei parado na porta, observando-a partir, meu peito apertado com uma estranha mistura de alívio e tristeza. Este não era o final que eu havia sonhado quando disse sim 12 anos atrás, mas era o que tínhamos conquistado. Os filhos sentiram mais fortemente. Sophie me encontrou naquela noite, seu coelho de pelúcia agarrado com forca, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mamãe foi embora para sempre? Ela perguntou, sua voz tremendo. Ajoelhei-me, puxando-a para perto. Não para sempre, respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Ela está tirando um tempo, mas ela te ama. E eu estou aqui, sempre. Max apareceu, sonolento e confuso, e se enroscou no meu colo. Eu fiz ela ficar brava, ele murmurou, sua pequena testa franzida. Não, amigão, eu disse, beijando sua cabeça. Isso não é sobre você ou Sophie. São coisas de adulto. Vocês são perfeitos. Eles não perguntaram mais, apenas se agarraram a mim, e os abracei até que sua respiração desacelerasse, seus pequenos corpos quentes contra os meus. Naquela noite, não dormi, não consegui. Sentei-me na sala de estar, olhando para os destroços da nossa vida, um copo de vinho quebrado ainda no balcão, seu cachecol abandonado jogado sobre uma cadeira. Estava acabado, mas não parecia uma vitória. As visitas supervisionadas começaram uma semana depois, em 3 de maio. Lena as odiava, dava para ver na forma como ela se irritava sob o olhar da observadora do tribunal, uma mulher discreta chamada Janete que rabiscava notas em uma prancheta. Lena tentou fingir ser a meia amorosa, toda sorrisos e alegria forçada, mas as crianças viram através disso. Sophie permaneceu quieta, respondendo em monossílabos, enquanto Max se remexia, mal olhando para ela. Por que aquela senhora está nos observando? Ele sussurrou para mim após a primeira visita. Ela está garantindo que tudo esteja bem, respondi, baguncando seu cabelo. Você foi ótimo. Mas as rachaduras apareceram.
Lena faltou à segunda visita, alegando uma emergência no trabalho, depois chegou atrasada à terceira, os olhos vermelhos e suas desculpas fracas. Sophie parou de abraçá-la ao se despedir, e as perguntas de Mac se dissiparam em silêncio. A mamãe ainda gosta da gente, ele perguntou certa noite, sua voz tão pequena que me partiu por dentro. Ela ama vocês, eu disse, abraçando-o com força. Ela só, está perdida agora. Odiei mentir, mesmo que suavemente, mas o que mais eu poderia dizer? A verdade, que Lena estava se afogando em sua própria bagunça, que Derek tinha desaparecido assim que a decisão de custódia foi anunciada, que ela havia escolhido seu caos em vez deles, era pesada demais para seus corações pequenos. Os textos dela continuaram chegando, erráticos e descontrolados. Uma noite, 10 de maio, você os virou contra mim, desgraçado. Outra, 12 de maio, vou recorrer disso, espere e veja. Salvei todos, enviei-os para Michael, mas ele não estava preocupado. Ela não tem caso nenhum, ele disse. Deixei-a gritar. E só ruído. Então, em 15 de maio, uma carta chegou, sua caligrafia, tremula e irregular. Hesitei, o envelope frio em minhas mãos, antes de rasgá-lo. Ethan. Eu errei. Eu sei, tudo. Pensei que pudesse ter tudo, mas perdi o que importava. Não consigo consertar isso, não agora. Você é melhor para eles, eu vejo isso. Diga a Sophie e Max que eu os amo. Me desculpe. Lena. Sentei-me na varanda, o papel tremendo em minhas mãos, as palavras se borrando conforme o entardecer se instalava. Não era um pedido de desculpas que apagava a dor, mas era algo, uma admissão, uma rendição. Não respondi, não sabia como. Ela havia se retirado, e talvez essa fosse a maior paz que conseguiríamos. As semanas seguintes foram uma lenta subida. Joguei-me nas crianças, os domingos de panquecas se tornaram sagrados, a cozinha uma bagunça de xarope e risadas. Pintamos a sala de estar, um azul brilhante que Sophie escolheu, apagando os fantasmas das velhas brigas. Comecei a terapia, levando Sophie e Mac junto, não porque eu não conseguisse lidar com tudo, mas porque queria que eles também se curassem. Sophie falava sobre se sentir dividida, Max desenhava retratos dos três, Lena uma sombra tênue no canto. Meu trabalho também mudou. Meu chefe, vendo o inferno que eu enfrentei, ofereceu um papel híbrido, mais tempo em casa, menos no escritório. Aceitei, trocando ambição por presença. As crianças notaram, o sorriso de Sophie ficou mais fácil, os abraços de Max menos desesperados. Estávamos encontrando um ritmo, uma nova normalidade esculpida dos destroços. As visitas de Lena diminuíram. Em junho, ela simplesmente parou de aparecer, sem chamadas, sem mensagens, apenas silêncio. Janete relatou ao tribunal, e Michael pediu para ajustar a guarda novamente. Em 8 de julho de 2025, a juíza Holt me concedeu a guarda total, reduzindo as visitas supervisionadas para a critério de Lena, o que significava nunca, se seu padrão continuasse. Era uma vitória, mas doía. Sophie e Max mereciam uma MEI, mesmo uma imperfeita, mas ela havia ido embora. Uma noite, em 20 de julho, estávamos no sofá, pipoca espalhada, um filme da Pixar tremeluzindo na tela, quando Sophie se encostou em mim. Isso parece seguro, ela disse, sua voz suave. Max assentiu, mastigando pipocas. Sim. Parece lar. Puxei-os para perto, minha garganta apertada. E lar, eu disse. Sonos. Os meses se transformaram em anos. Em 21 de março de 2027, 2 anos desde aquela primeira rachadura, nossa vida era nossa novamente. Sophie, agora com 10 anos, era um turbilhão, notas altas, estrela do time de futebol com um sorriso que iluminava as salas. Max, 7 anos, era pura energia, legos por toda parte, uma risada que ecoava. Eu também havia encontrado meu equilíbrio, a terapia desmontou a raiva, deixando espaço para a paz. Não namorei, não precisava, as crianças preenchiam meu mundo, e isso bastava. Lena desapareceu na memória.
Uma vez, em dezembro de 2026, chegou um cartão postal da Califórnia, sem endereço de retorno, apenas estou bem. Diga que sinto muito. Não mostrei às crianças, arquivei, deixei acumular poeira. Eles haviam parado de perguntar, suas cicatrizes amolecidas com o tempo. Uma noite de verão, 2027, estávamos no quintal, vagalumes piscando, o ar quente doce. Sophie perseguia Max com um pote, suas risadas uma música. Sentei-me na varanda, uma cerveja na mão, observando-os dançar sob as estrelas. Essa é a melhor parte! Max gritou, segurando um vagalume brilhante. Sophie sorriu, sentando-se ao meu lado. Sim. E perfeito. Sorri, meu coração cheio. Você está certa, respondi, puxando-a para perto. E sim. O passado era uma sombra, fraca e impotente. Havíamos sobrevivido, mais do que isso, havíamos prosperado. A guerra havia terminado, as feridas estavam sarando, e isso, essa vida bagunçada e bela, era nossa. Sophie e Max eram meu amanhecer, minha razão, e enquanto os vagalumes piscavam, eu soube que não estávamos apenas bem. Nos estávamos em casa. Asterisco asterisco fim asterisco asterisco.